Olá, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, né? Estamos aqui novamente, mais uma vez, né? Pela vontade do Pai soberano, para falarmos mais um pouco sobre submissão, amém? Vamos ter um período de oração, pedindo ao Espírito que nos conduza. Senhor, nós necessitamos de Ti. Precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia e principalmente, Senhor, do Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós rogamos, abra nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração, Senhor. Nos dê um coração humilde na Tua presença, para que possamos, ó Pai, receber esta palavra não só na mente, receber esse estudo não só na mente, Senhor, mas que Ele toque os nossos corações. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Então, no estudo anterior, começamos a tratar sobre submissão. Falamos que essa dificuldade com a submissão foi gerada lá no Éden e como herança nós recebemos essa mesma dificuldade que nossa mãe Eva demonstrou quando foi tentada lá no Éden, desobedecendo assim a palavra de Deus. Então, no estudo de hoje, nós vamos detalhar algumas variações de mentiras sobre submissão que Satanás tem contado a nós, não só para as mulheres, mas também para homens, e pasmem, muitos deles irmãos, muitos deles cristãos, que se reúnem, que estão com a palavra na mão, porém, tira proveito dessa posição que o Senhor deu à mulher em benefício próprio. Amém? Então, a primeira dessas mentiras que Satanás conta é que a esposa é inferior ao marido. Isso é mentira. A Bíblia ensina que tanto homem quanto a mulher são criados à imagem de Deus, que os dois têm o mesmo valor diante de Deus e têm o privilégio de ser objeto da sua graça manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Então nós vamos ler alguns textos aqui que falam sobre isso, tá? Vamos começar aqui em Gênesis 1:27. Tá? Então, frisando aqui, todos nós temos o privilégio de sermos objeto da graça redentora de Cristo. Por meio do quê? Por meio de um homem? Não. Por meio de uma ideia? Não. Por meio do arrependimento e da fé na obra que Cristo realizou em nosso favor lá na cruz do Calvário. Amém? Então nós vamos ler Gênesis 1:27. A palavra diz assim: Assim, Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, o mesmo privilégio de ser criatura do Senhor foi dado ao homem e à mulher. A mulher não recebeu esse privilégio por causa do homem. Tá? Também nós vamos ler Gálatas, capítulo 3, versos 27 e 28. Diz assim: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Também vamos ler um texto de 1 Pedro 3:7. Diz assim: Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, quando o homem ele está fora desse projeto de Deus, considerando que ele é melhor e superior à sua esposa, as orações dele são impedidas. Então, ele precisa voltar-se para o Senhor e consertar esta situação diante do Senhor com a sua esposa. O Senhor fala, coabitando com elas, com entendimento, dando honra, porque são vasos mais fracos.
Amém? A segunda mentira, que como cabeça de sua esposa, é permitido que o marido seja rigoroso ou ditatorial com ela. Mentira, tá? Os maridos, eles têm o mandamento de amar a esposa como amam a si mesmos, da mesma maneira altruísta, sacrificial e serviçal que o Senhor Jesus amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Então nós vemos aqui o sentido da doação. O que Jesus fez por tua igreja? Ele veio, deu a sua vida, mostrou aos seus discípulos qual era o desejo dele, de ser, que fôssemos servos, ao invés de ser servidos, tá? E amou a sua igreja como o de mais importante que ele tivesse, além do Pai. Então, nós vamos ler o texto de Efésios 5, do verso 25 ao verso 29. Diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor o faz à igreja. Então esse texto não tem nem comentário, Ele é claríssimo quanto à posição do homem dentro do casamento com a sua esposa. Então, o homem não é melhor que a esposa. O homem não tem um lugar de privilégio dentro do casamento, entendeu? Mais do que a sua esposa. É o governo e a submissão. É o governo dentro do casamento do homem, e a auxiliadora. Amém? Mentira número 3. A mulher não deve fornecer informações ou expressar opiniões ao seu marido. Mentira. Deus criou a mulher para ser uma ajudante adequada para o seu marido. Então isso significa que ele precisa da sua ajuda. Se ele não fosse precisar, o Senhor não deixaria isso claro na palavra dele, tá? Então, significa sim que o homem precisa da ajuda da sua esposa. Então, ele precisa sim de informações e da visão que ela é capaz de trazer a respeito de várias situações. Então, segundo os irmãos mais maduros na palavra, é cientificamente provado que o campo de visão do homem e da mulher são diferentes. O homem olha para frente, enxerga frente e longe. A mulher enxerga no entorno, uma visão mais ampla, mais perto, no entorno, certo? Então, existe a necessidade dessas duas visões estarem trabalhando juntos, tá? Então, essa palavra, essa visão que as pessoas tentam passar, que a mulher não pode dar opinião, que a mulher não pode apresentar o seu pensamento sobre as coisas que o marido faz. Ela pode sim, tá? Mas isso também significa que uma vez que uma mulher graciosa e humildemente, então presta atenção, tá? Isto também significa que uma vez que uma mulher graciosa e humildemente tenha expressado sua opinião sobre um assunto, caso o marido escolha agir contrariamente ao seu conselho,
ela deve estar disposta a recuar e a confiar em Deus quanto às consequências da decisão do seu marido, né? Então, muitas mulheres fazem o quê? Se o marido não acata a visão dela, isso já é problema dentro do casamento, né? E o que acontece? Se dá errado, então, né, ela já levanta de manhã dizendo, mas eu te disse, e passa cantando essa canção do desânimo, né, o dia todo. Então aqui diz o quê? Ela deve estar disposta a recuar e a confiar em Deus quanto às consequências da decisão do seu marido. Porque o Senhor, Ele usa todas as coisas para a nossa edificação e para a glória dele. Então, se o seu marido tomou uma decisão que foi contrária àquilo que você queria que ele decidisse e deu errado, qual é a sua posição quando deu errado? Dar suporte para ele, estar do lado dele, não com críticas, não com reclamações, não com acusações, mas do lado. Deu errado? Tá, estamos juntos, né? Deu certo? Também estamos juntos, certo? Então é isso quando ele diz ali, né? Uma mulher humilde, uma mulher inteligente, ela vai entender que o Senhor usou isso para o benefício da família e para a glória de Deus. Amém? Mentira número 4. O marido está sempre certo. Mentira também de Satanás, né? Mas tem um detalhe. Porém, quanto a essa mentira, o apóstolo Pedro aborda especificamente as mulheres cujos maridos não creem na palavra, né? Então, o marido pode não ser salvo ou pode ser desobediente a Deus em algumas áreas da sua vida. Mas, de acordo com 1 Pedro 3:1, o modo número 1 de influenciar um marido como esse não é por meio de súplica chorosa, não é por meio da lógica irresistível ou por meio de lembretes persistentes, né? Aquilo que eu falei quanto ao que, mas eu te disse, também pode se tornar o quê? Levanta cedo, não precisa nem falar. O marido já olha para a cara, já sabe que ela está lembrando ele do episódio acontecido, né? Da desobediência dele, ou seja, então esse não é o meio que a mulher vai ganhar o seu marido, tá? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, que eu me perdi. Sim. O marido pode não ser salvo ou pode ser desobediente a Deus em algumas áreas. Então, essa obediência vai depender aqui, né? Eu saí um pouquinho do assunto aqui. Esse assunto aqui, essa mentira, ela abrange aquela questão. Às vezes a mulher crê no Senhor e o marido não crê. Às vezes a mulher crê no Senhor e o marido é um crente mais ou menos. Tem áreas da vida dele que ele ainda desobedece ao Senhor, age contrário à palavra do Senhor. Então a gente vê no meio cristão muitas mulheres desesperadas para fazer esses maridos crer no Senhor, para fazer com que esses maridos se voltem para o Senhor. Então essa não é a maneira correta. A fala, a insistência, a persistência, entendeu? Nós vamos ver aqui então, né, que a vitória da mulher nessa questão, ela está por meio do poder da submissão. Submissão não é só uma posição. Submissão é uma coisa que o Senhor nos deu e que tem poder para interferir na mente e no coração de um homem. Então, 1 Pedro 3:1 diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Então, que o Senhor, né, nos dê graça para compreendermos esse ganhos sem palavras, na atitude, na submissão, né, na quietude certa de que o Senhor
é que se move em meio a tudo e a todos nessa terra. Nada está fora do governo do Senhor. E que na hora do Senhor, Ele vai trabalhar nesse homem e ele vai ser transformado completamente para o Senhor. Então, que o Senhor nos dê um coração de humildade para compreendermos a sublimidade da submissão. E no próximo estudo, nós vamos falar sobre a verdade libertadora a respeito da submissão. Então, hoje nós falamos sobre as mentiras que Satanás conta. Ele diz para você, aqui nesse último tópico, ele diz para você que você tem que ficar pregando para o seu marido, esfregando a Bíblia, né, no rosto dele, lançando em rosto a palavra, né, para poder contradizer ele. Não, é em silêncio, é calada, é com humildade, é com dependência única do Senhor, para que ele faça aquilo que é a vontade dele. Amém? Vamos ter um período de oração. Senhor, nós agradecemos a Ti. Tua palavra é viva e eficaz, e a Tua palavra é luz para os nossos pés. Senhor, é lâmpada para o nosso caminho. Senhor, nós precisamos compreender isso e caminhar nesta palavra. Precisamos compreender o Deus que nós temos, que está pronto a nos servir com aquilo que o Senhor tem de melhor em Seu Filho Jesus Cristo. Senhor, nos ensina, Senhor, esse ato de submissão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.